Bom dia, garotadinha do sexto ano, garotadinha esperta. Eu estava acompanhando a aula de educação física com vocês. Vocês estavam dançando um frevo, então tenham calma, já vão aí respirando fundo. Pegue o material de vocês, já coloque aí na mesa, se assentem para a aula de geografia de hoje. E também já vamos desejar um bom dia aos professores guerreiros e parceiros que já estão aqui no chatinho, junto comigo, estimulando essa garotada a continuar estudando. Vamos, então, já colocar para vocês o tema da aula de hoje na tela. Conexões e hierarquias entre diferentes cidades. Olha que legal, um tema muito interessante. Quem vai ministrar a aula para vocês é o professor de Geografia, Antônio Russo. Bom dia, prof. Bom dia, Carlão. Bom dia aí aos alunos, aos professores e a todos que irão acompanhar a mais uma aula do sexto ano aí do Ensino Fundamental Anos Finais. Nós vamos falar aí sobre conexões e hierarquia entre cidades, mas antes o professor Carlos vai falar sobre o que nós vamos trabalhar hoje. As habilidades, claro, todas as habilidades que estarão aí dando fundamento para o nosso conteúdo, legal? Na tela, as habilidades de hoje. Trabalharemos estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e representações gráficas. A unidade temática será formas de representação e pensamento espacial, e o objeto de conhecimento, representação das cidades e do espaço urbano. Você sabe o que é uma concentração urbana? Vai saber já já. Preste atenção no vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre arranjos populacionais. Se você já passou dos 30 ou dos 40, provavelmente já se pegou algumas vezes dizendo: no meu tempo, as coisas não eram assim. Bom, podemos estar nos referindo à educação dos mais jovens, ao estilo de se vestir das pessoas, como também a um processo constitutivo e transformador da organização espacial do planeta, também conhecido como urbanização. Historicamente, a noção de cidade tem sido atribuída à concentração de pessoas e à existência de um ambiente de trocas, de ligações, de transferências materiais e imateriais. Portanto, um ambiente que envolve fluxos, circulação e escalas variadas. No passado, a urbanização foi fundamentalmente um fenômeno associado ao aumento de população nas cidades e explicado pelo êxodo rural. Fato é que hoje mais da metade da população mundial reside em ambientes urbanos. Portanto, o mundo é majoritariamente urbano. No Brasil, esse índice supera os 80%. Se pensarmos que em 1960, apenas 45% dos brasileiros moravam em áreas urbanas, podemos ter uma noção da diferença dos cenários. Assim, ao IBGE, como órgão oficial de produção e análise de informações geográficas, é imprescindível a realização de uma leitura dessa realidade geográfica em constante transformação. É nesse contexto que surge o termo arranjo populacional. Um arranjo populacional é o agrupamento de 2 ou mais municípios entre os quais há uma forte integração populacional. Há 3 critérios para verificar se a integração é forte ou não. Utilizaremos como exemplo uma cidade A e uma cidade B. Basicamente, existe entre a população total que estuda e ou trabalha de A, uma alta porcentagem se deslocando para trabalhar e ou estudar em B, e vice-versa. Após realizarem suas tarefas, essas pessoas retornam às suas cidades de origem, o que chamamos de movimento pendular. A esse critério de integração, damos o nome de forte intensidade relativa. No caso de cidades muito populosas, como Guarulhos e São Paulo, o método anterior pode levar a índices baixos. Basta pensar que 1% de uma cidade de 1.000 habitantes equivale a 10 pessoas, mais 1% de uma cidade de 1 milhão equivale a 10 mil. Ou seja, embora a porcentagem seja baixa, há um grande volume de pessoas se movimentando. Portanto, estabeleceu-se que há uma forte integração quando o volume total de pessoas se deslocando para trabalhar e ou estudar entre 2 municípios é maior do que 10 mil. O nome técnico dado é forte intensidade absoluta. Um terceiro critério de forte integração é o da contiguidade das manchas urbanizadas. Quando olhamos fotos como essas, não temos a impressão de que as cidades são manchas? Então, quando a distância
distância entre as bordas das manchas urbanizadas principais de 2 municípios é de até 3 quilômetros, temos um arranjo. Excetuando-se os arranjos originados por municípios que se desmembraram e geraram deste modo 2 municípios já integrados, os arranjos surgem naturalmente. Em geral, as interações ocorrem pela oferta desigual de moradia e trabalho entre os centros. Nessa equação, existem importantes fatores a serem considerados, como a facilidade de acesso, que inclui tanto a proximidade quanto a qualidade das rodovias, pontes e etc. O conceito é simples e fica mais fácil de entender quando pensamos numa situação hipotética. Vamos imaginar que a cidade A é uma cidade média cercada pelas cidades menores B, C e D. Um certo dia, diversas empresas começam a se instalar no centro de A. Os salários são atrativos e a demanda por trabalhadores é grande. A cidade começa a crescer. Diversas pessoas se mudam para a cidade A em busca desses cargos. Universidades surgem para suprir a necessidade técnica das empresas. Abrem-se diversos restaurantes, consultórios médicos e supermercados para atender a essa crescente população. As cidades B, C e D não oferecem condições de trabalho ou educação equivalentes a A. Assim, diversas pessoas ou se mudam para A ou fazem os tais movimentos pendulares de que falamos anteriormente. A cidade A cresce tanto que suas bordas se encontram com as bordas de B, C e D. O preço do imóvel em A cresce muito e o caos típico da cidade grande faz com que diversas pessoas optem por alternativas mais baratas e calmas. As pessoas então saem de A e começam a morar em B, C e D, indo para A em movimentos pendulares. Em B, C e D, começam a surgir padarias, consultórios médicos, supermercados e até mesmo universidades para atender a essa nova população. Já deu para se ter uma ideia, não é? O que inicialmente eram 4 cidades distintas e de certa forma autônomas, se transformou em um arranjo populacional. O processo é contínuo e a esses arranjos podem juntar-se outros municípios, assim como outros arranjos. Importante ressaltar que esse é apenas um dos caminhos possíveis para o crescimento. Nos dias atuais, outras atividades além da industrialização, tais como serviços de logística, contribuem para o aumento do número de habitantes das cidades. Foram identificados no país 294 arranjos populacionais formados por mais de 900 municípios em 2010, que somam aproximadamente 107 milhões de pessoas, ou cerca de 56% da população residente no Brasil naquele ano. Hoje, vemos uma diminuição no ritmo de crescimento das maiores concentrações urbanas e incremento mais significativo para os centros de tamanho médio. De forma geral, muitas pessoas estão deixando as capitais dos estados para morarem em cidades do interior. Assim, quase todas as grandes aglomerações diminuíram o ritmo de crescimento entre as décadas de 1970 e 2010. Quer saber mais sobre o assunto? No portal do IBGE você pode encontrar muito mais informações, inclusive com uma publicação dedicada ao tema. Por hoje é só. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! É isso aí, pessoal. Então, o vídeo aí do IBGE, ele é bem claro, né, na questão da concentração urbana, né, lembrando que é um tema de retomada de uma habilidade do 5º ano, tá certo? Então, essa questão aí da hierarquia urbana, ela já não é tão falada como antigamente, né? Hoje nós falamos em arranjos populacionais. E aí aquela formação, né, que mostrou o vídeo, né, das conurbações das cidades menores com o grande centro, como acontece, por exemplo, na grande metrópole de São Paulo. Isso acontece muito, principalmente nessa questão aí de trabalho e de estudo, né, que nós chamamos de migração pendular, que a gente vai ter até lá na frente aí da aula uns exemplos, tá certo? Então, falando em hierarquia urbana, o que era utilizado, né, antes, né, do processo aí desses arranjos populacionais, que aparece na REGIC, né, que é o implemento que é feito do IBGE, né, que é as regiões integradas das cidades, né, a partir de 2007, como é que funcionava nessa questão de hierarquia urbana. Então, vamos ver aqui, né, um esquema que era muito utilizado aí, até mais ou menos a década de 90, né, para 2000. Então, nós temos aí 2 esquemas. O esquema clássico, que é um esquema bem hierárquico, né, que mostra aí a vila, né, que são aquelas cidadezinhas bem pequenas, depois uma cidade local, né, que aí já dá uma influência nas cidades menores, né, o centro regional, que aí influencia as cidades menores também, e vai fazendo aí uma sequência hierárquica, né, até chegando na metrópole nacional, que aí seriam as metrópoles de maior porte, né, com aquelas, né, características de
população, né, aquelas características de ter os equipamentos urbanos, né, toda aquela relação que atraía também população, né, na década de 1960, 1970, até mais ou menos 1980, que é aquele crescimento da população urbana em relação à população rural. Tá? Com o passar do tempo, né, esse esquema ficou meio que defasado. Por quê? Porque as cidades foram aumentando verticalmente, né, então elas foram se encontrando, né, o que nós chamamos de conurbação, né, ou seja, uma cidade central, né, ela atrai outras cidades menores e aí forma o que nós chamamos de conurbação, ou seja, aquelas cidades se encontram e praticamente você não tem nenhum território, né, fora, né, desocupado entre uma cidade e outra. Como acontece aqui, por exemplo, entre Mauá e São Paulo, né, a relação do ABCD, né, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, também tem essa relação, Taboão da Serra e os outros municípios aí que perfazem aí os 39 municípios da grande região de São Paulo. Então, adotou aí o que nós chamamos de esquema atual. Então, nós temos a metrópole nacional, que é o que mais atrai a relação com outras cidades. Tá? E aí nós temos a metrópole regional, que são metrópoles inferiores quanto a equipamentos urbanos, quanto à quantidade de população, né, em relação à metrópole nacional. Centro regional e cidade local, que estão, né, agrupados aí entre essas três regiões relacionados à metrópole nacional, e aí nós temos a vila, né, que é influenciada aí pela metrópole nacional. Então, no esquema atual, nós temos aí a influência da metrópole nacional em relação aos outros tipos de cidades, tendo aí a metrópole regional e o centro regional e a cidade local fazendo agrupamentos de cidades, tá certo? Com o passar do tempo, isso aí ele foi se estendendo e foi tendo outras formações. Então, agrupamentos urbanos, né, os agrupamentos das cidades, eles começaram a ter um maior número, né, que é o caso aqui de São Paulo, que tem lá seus 645 municípios, e começam a se destacar cidades, né, mesmo cidades a 400, 500 quilômetros aí, do grande centro, que é a cidade de São Paulo. Então, aí vai ter uma outra formação que o IBGE ele forma, né, já a partir de 2007, através da REGIC, né, que é essa questão aí da formação das regiões das cidades. A partir de 2007, o que ele propõe? Um outro tipo de arranjo. Então, na próxima tela, a gente vai ver aí a rede urbana do Brasil, né, atualizada em 2018. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter a grande metrópole nacional, que é São Paulo. Então, São Paulo, hoje, né, aqui pela questão aí dos arranjos populacionais, é a principal metrópole do país. Tá? Então, ela vai ser considerada a única grande metrópole nacional. Então, ela vai, mostrando aqui no mapa, vocês vão ver que ela acaba se destacando, né, influenciando todas as regiões do Brasil. Então, ela tem uma grande influência, inclusive, né, tendo uma influência para fora, né, no exterior. Então, países, né, cidades, aí, conhecendo aí São Paulo, né, como uma grande metrópole. Depois nós temos aí as metrópoles nacionais, tá certo? Que aí seria Brasília, Rio de Janeiro, que são aí, né, que faziam parte da antiga metrópole nacional junto com São Paulo. Então, nesse novo arranjo populacional que foi destacado aí pelo IBGE, ele dá um destaque aí para São Paulo, denominando aí de grande, né, metrópole nacional, e aí vindo depois aí Rio de Janeiro e Brasília como metrópoles nacionais, tá certo? Vamos voltar lá no mapa. E aí nós temos as metrópoles, né? E essas metrópoles aqui são as capitais, mais a cidade de Campinas, que é interessante retratar isso aí. Então, a Campinas, né, pela sua influência e pelos seus arranjos populacionais na sua região, ela é hoje conhecida aí como uma metrópole. E depois vem as sequências, tá? Que a gente não fala muito em hierarquia, né? Mas e sim, né, num processo de arranjos populacionais, principalmente na questão aí da quantidade de população, ou seja, acima de 100 mil pessoas. E aí nós temos aí capitais regionais, que aí forma aí a capital regional A e B, né? Aí nós temos a capital regional C, com uma menor influência, e os centros, que são chamados aí de centros subregionais A e B, e o centro de zona A e B. Se for fazer uma comparação com o esquema hierárquico que a gente tinha antes,
Os centros de zona são as antigas vilas, tá certo? Que praticamente ela tem uma influência por si mesmo, tá? Ela não influencia outras cidades nos seus entornos, mas ela tem lá, né, uma influência interior, tá certo? Então, por isso que há essa diferença. Então, é importante retratar isso. Então, os arranjos populacionais que são citados hoje, que se destaca principalmente a partir de 2007 pelo IBGE, não só em São Paulo, estou dando aí uma referência de São Paulo, mas em todo o Brasil, ele tem essa relação principalmente com a questão populacional, com a questão administrativa, né, política, né, qual que é a influência administrativa, a influência política, a influência econômica que essa cidade tem em relação às outras cidades do país. Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos aí o estado de São Paulo. Tá? O estado de São Paulo aí distribuindo aí os seus 645 municípios. Né? A gente vê, né, uma aglomeração maior próximo da cidade de São Paulo, até porque nós temos a Grande São Paulo lá. Tá? Então, esse aqui é o mapa, né? As linhas vermelhas são as rodovias, né? As azuis aí são os rios, né? Então, toda essa relação aí com o mapa de São Paulo, destacando essa área próxima aí da capital como uma região mais aglomerada. Vamos lá já para o próximo mapa, que mostra as regiões administrativas. Então, o governo do estado de São Paulo, né, já a partir da década de 90, né, formou as regiões administrativas. Então, são 16 regiões administrativas. Né? O que são essas regiões administrativas? Elas centralizam o poder administrativo. Então, se pega as principais cidades do núcleo dessas cidades no entorno e aí forma as regiões administrativas para centralizar a administração dessas cidades, porque são 645 municípios. Então, se fosse relacionar com o governo de São Paulo, relacionar cada uma delas, fica difícil. Então, se faz aí um núcleo de cidades que é denominado de regiões administrativas. Nessa formação das regiões administrativas, né, com essa formação toda, tem também as regiões de governo, que aí elas são mais expandidas. Vamos lá para a próxima tela, e ela é mais distribuída. São 42 pontos de regiões de governo que também têm as mesmas obrigações das regiões administrativas, ou seja, né, administrar essas regiões, né, e passar, logicamente, para o governo central, que fica na cidade de São Paulo, as necessidades de cada município que tem nessas regiões, tanto administrativa como nas regiões de governo. Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos as regiões metropolitanas, né, que tem, né, aquela questão da aglomeração da população e, principalmente, os destaques quanto aos equipamentos urbanos. Então, nós temos a região metropolitana de Campinas, a região metropolitana de Sorocaba, a região metropolitana de São Paulo, que é a Grande São Paulo, né, a maior região metropolitana do Brasil, e a da Baixada Santista. Então, nós temos essas 4 regiões aí consideradas aí regiões metropolitanas. Vamos lá para a próxima tela. E aí nós temos aglomerados urbanos, né, que aí consiste aí em regiões com mais de 100 mil habitantes. Então, nós temos 2 aglomerados urbanos aqui no estado de São Paulo. O de Piracicaba, né, que é o central, e o de Jundiaí, que é bem próximo aí de uma aglomeração da principal região aí, da região metropolitana de São Paulo, tá certo? Então, essas regiões aí, elas têm essas denominações, essas separações, pela importância de cada município em relação ao seu entorno. Né? O que é o entorno? Aquelas cidades que estão bem próximas, que utilizam dessas principais cidades como forma de trabalho, como forma de estudo, como forma de compra de produtos e outras relações aí, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos aí uma atividade, professor Carlos. É uma atividade bem interessante. Vamos lá, galerinha, prestando atenção. A atividade será: qual cidade você mora? Em qual região administrativa ela está localizada? Qual cidade você mora? E em qual região administrativa ela está localizada? Dedinhos no teclado, 2 minutos, já voltamos. Participe!
Voltamos para a interação. Vamos lá, galerinha. A professora Rejane traz aqui as respostas dos seus estudantes da PEI Maria Helena Colônia. Eles responderam que eles estão em Mauá e que faz parte da região metropolitana de São Paulo. Nós tivemos aqui também Valparaíso, que fica na região de Araçatuba, e Mojimirim, região de Campinas. É isso aí, legal. Então, essa identificação com a sua cidade, com a sua região administrativa, a sua região de governo é importante, né, por causa da relação aí que se tem desses municípios. Como falou aí da questão aí do município de Mauá, né? Então vamos aí para o mapa da região metropolitana do município aqui de São Paulo, né? E os outros 38 municípios. Então essa mancha vermelha aí que aparece, né, esse desenho em vermelho no estado de São Paulo, é a região que nós chamamos de Grande São Paulo, que tem aí a cidade de São Paulo como a principal, né, conurbando, né, ou seja, né, indo, né, verticalmente e se encontrando com os outros 38 municípios que perfazem aí a maior, né, região metropolitana do país, tá certo? Na próxima tela, a gente vai ver aí a região metropolitana de São Paulo, né, e as suas cidades, né? Então está São Paulo ao centro, e aí nós temos as sub-regiões, né? Em vermelho está a sub-região norte, em verde está a sub-região leste, em azul a sub-região sudeste, em roxo a sub-região sudoeste, e em amarelo nós temos aí a sub-região oeste. Então vejo que até a região da Grande São Paulo, ela também tem essa divisão, que é uma divisão administrativa, até para, né, concentrar, né, os problemas ou as necessidades de cada município. Vamos lá para a próxima tela. E aí nós temos uma mancha aí urbana, né, mostrada através de imagem de satélite da cidade de São Paulo. Então veja a urbanização aí, como afeta, né, a questão da região, né? Então nós temos uma grande mancha aí, bem destacada aí, né, de desmatamento por causa da urbanização que nós temos na cidade de São Paulo. Vamos lá para a próxima imagem. Essa imagem é extremamente interessante, que mostra um complexo metropolitano de vários municípios que nós temos, né, que está em torno de São Paulo, né, que tem até uma distância até de 150 quilômetros, que é o caso aí de Piracicaba, né? Então nós temos São José dos Campos, Jundiaí, Campinas, Sorocaba, né? Então é uma imagem à noite, né, feita aí através de várias imagens de satélite, e a luminosidade, né, desses municípios, né, fazendo aí até uma conurbação dessas regiões aí, né? Então vejam que dá a impressão que é só uma região metropolitana. Então é um complexo metropolitano com várias regiões, tanto metropolitanas, como é o caso de Jundiaí de São Paulo, como de outras regiões administrativas aí. Vamos lá para a próxima tela. E aí nós temos os deslocamentos pendulares ocorridos aí na região metropolitana de São Paulo. Então, o que está em preto são os que estudam, né, que fazem a migração pendular. Quando fala em migração pendular, é quando você desloca de uma cidade para outra, né, e volta no mesmo dia. E aí nós temos trabalho e estuda, né, em branco, 4,9%, que fazem isso diariamente, e a grande maioria, 84,1%, é os que trabalham, saem de uma cidade e vão para outra para trabalhar. Isso em relação à cidade de São Paulo, tá certo? Vamos lá para a próxima imagem. Aí nós temos aí as cidades com as maiores concentrações urbanas do Brasil. Então, o maior contingente populacional. Então, São Paulo é a maior concentração urbana do Brasil. Depois vem o Rio de Janeiro, como sendo a segunda maior concentração urbana do país. Nós temos Belo Horizonte, que é a terceira concentração urbana em população do país, e Recife, lá no Nordeste, como sendo aí a quarta maior concentração urbana do Brasil. Então, eu coloquei aí as 4 principais concentrações urbanas que nós temos aqui no país. Tem outras concentrações, mas no menor porte, tá certo? A aula acabou, infelizmente, né? Nós temos aí o Saiba Mais, entre aí nesse link, e aí você vai ter lá várias informações aí do seu município, tá certo, pessoal? Obrigado aí pela participação do chat, obrigado aí pelo desenvolvimento da aula, agradeço ao professor Carlos, sempre parceiro aí nas minhas aulas, um forte abraço a todos. Galerinha, continue estudando aí durante a tarde, aproveite aí o dia ensolarado para poder continuar estudando, bom trabalho para os profs, avalie a aula no final e até a próxima. Tchau!
Tchau, pessoal.